Eu sou Larissa Machado e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algumas coisas engraçadas que aconteceram na minha primeira viagem só. Já se inscreva no canal e ative também as notificações para receber o aviso de quando tiver vídeo novo. Esses dias eu tava aqui pensando e tal, e rindo sozinha com as coisas engraçadas que aconteceram nas viagens e decidi compartilhar isso com vocês também. Eu vou falar por ordem cronológica, porque eu acho que vai fazer mais sentido pra mim e também pra vocês, né, que assistiram os vídeos aqui no canal. Assim que eu cheguei em São Francisco, eu cheguei num dia bem de tarde, então só andei pela redondeza, e no dia seguinte eu ia conhecer a Golden Gate, né, a ponte Golden Gate. E aí eu fui na central de visitantes, na central para turista, comprar o meu Muni Pass, que é aquele passezinho de ônibus e de metrô. Então fui comprar para 3 dias, né? Porque eu ia andar muito de ônibus e de metrô, de transporte público de modo geral. E eu aproveitei e perguntei como eu fazia para chegar na ponte. E aí a moça me deu um mapa da cidade, um mapa incrível com todas as ruas e com todos os pontos. Então, assim, bem fácil, facilitou muito a minha vida lá. E aí ela me mostrou onde a gente estava e me explicou, né, que eu ia pegar o ônibus 05 naquela avenida, ele ia parar no Golden Gate Park, lá num ponto X. Nesse ponto eu ia pegar um outro ônibus e ia descer lá na Golden Gate Bridge. Então, assim, ok, ótimo. E aí, entrei no ônibus 05 no ponto. Só que ele foi indo para uns lugares e chegou no ponto final. E aí, então, eu fui conversar com o motorista, né? E eu não falava nada de inglês, assim, eu não era fluente, né? Eu falava o básico do básico. E aí eu comecei a perguntar ao motorista, e o motorista era chinês. Ele falava inglês, mas se vocês, assim, têm um pouco de... Sei lá, se vocês já ouviram um chinês falar inglês, eles têm um sotaque que dificulta ainda mais você entender a língua. Então, meu Deus, estou perdida. Mas aí eu pensei assim, se eu estiver perdida, eu vou pegar um Uber, um Lyft, né? Não vou ficar aqui perdida. E aí eu perguntei ele explicava, eu não entendia. Aí eu desci do ônibus e aí ele parou num lugar, assim, como se fosse um terminal de ônibus, né? Tinha vários pontos e tal. E ele ficou lá, parado. E eu, gente, e agora? E eu pesquisava, entrava no Google, e agora? O que eu vou fazer? E aí o ônibus começou a funcionar. E aí me bateu um clique, gente, tipo assim, eu não entrei no ônibus errado. Eu peguei o ônibus na direção errada. Então, se agora ele ia funcionar, ele ia pro lugar que eu gostaria de ir. E aí, quando eu tive esse clique, o motorista desceu pra falar a mesma coisa comigo. E foi isso, então, assim, eu resolvi, sabe? Ainda bem que eu fiquei no mesmo lugar e fiquei esperando, né? Porque acabou que depois eu peguei o mesmo ônibus com o mesmo motorista. Não paguei, porque eu já tinha pagado, né? E fui pro lugar certo. Então, assim, na hora eu fiquei bastante nervosa. Meu Deus, no meu primeiro dia eu já estou perdida. No meu primeiro dia eu já pegou o ônibus errado. Mas depois, assim, eu não tinha pegado o ônibus errado. Eu só tinha pegado pra direção errada. E se resolveu bem fácil, né, isso. E foi, assim, bem engraçado depois. Eu fiquei, meu Deus, eu estava no ônibus certo, eu só estava no lugar errado. E o motorista era um chinês e eu não entendia nada do inglês dele. E ele nem entendia meu inglês também, né. E aí, seguindo, né, eu tô falando que eu estou lembrando, se eu lembrar mais coisas, eu volto a gravar outros vídeos pra vocês também. Mas quando eu estava indo de São Francisco pra Fresno, eu fui de ônibus pela empresa Greyhound, que é uma empresa bem famosa nos Estados Unidos. Inclusive, ela faz dos Estados Unidos pro Canadá também. E aí eu peguei o ônibus, comprei pela internet e tal, fui pro terminal rodoviário, né, pra rodoviária. Peguei o ônibus certinho, ele foi pra Oakland. Depois de Oakland, que ele ia pra Fresno. Até aí tudo bem, né? Aí fui, peguei, bababá. E aí, quando eu chegava em algumas cidades, o ônibus parava e o motorista dava, 10 minutos pra vocês comerem e irem ao banheiro. Aí tá, eu já não desci porque eu fiquei meio com receio. Porque, meu Deus, 10 minutos é muito pouco, vai que ele me esquece e tal. Então, na primeira parada, que eu não lembro que cidade que era, 2 meninas desceram, 2 moças, né, desceram. E aí o motorista desceu e tal, o motorista voltou. Quando o motorista voltou, ele foi saindo com o ônibus. Eu até percebi que as meninas não tinham entrado. Mas eu pensei assim, às vezes a parada delas, né, elas iam descer aqui. E aí uma moça pegou e gritou pro motorista e falou, olha, você tá esquecendo as meninas e tal. Eu acho que ela viu as meninas da janela, né? E ela... Só que ela falava e o motorista não entendia. O motorista também era outro chinês. Gente, em São Francisco tem muitos chineses. Chinês, japonês, não sei especificar bem qual, né, etnia que era. Mas assim, ela falava e o motorista não entendia. Meu Deus.
se eles que falam inglês não estão se entendendo, imagina eu, né? Imagina eu falando. E aí, enfim, as meninas chegaram e o motorista parou o ônibus, esperou elas e tal. E assim, quase que elas ficam, né? Quase elas ficam numa parada errada. Então aquilo já me fez assim, meu Deus, eu não posso descer. Porque se o motorista esqueceu as meninas, imagina se eu fico no local esquecida. Sabe? Como que eu vou resolver? Tipo assim, vou ter que comprar outra passagem. Sei lá, vou ter que me se virar e aí eu vou ter que falar inglês. E eu já fui ficando com aquilo, então quando passava numa parada, eu não descia na parada. A única parada que eu desci foi quando eu tava indo de Fresno pra Las Vegas, porque parou num lugar lá onde era a Rota 66 e o ônibus ia ficar parado ficou parado 1 hora, então eu desci. E também porque eu tava com uma mochila muito pesada, então assim, eu ficava pensando, como que eu vou descer com essa mochila? E aí eu vou ter que ir ao banheiro, e onde eu vou deixar a mochila? Então assim, eu não descia. Mas foi bem engraçado, né? O motorista esqueceu as meninas e aquilo me apavorou. Aí tá, né? Eu fui pra Fresno, depois de Fresno eu fui pra Las Vegas. Chegando no hostel de Las Vegas, né? Isso porque meu ônibus atrasou bastante. Eu já cheguei lá bem, assim, bem tarde. Estava previsto pra mim chegar lá 8 horas da noite. Eu cheguei mais de 10. Então eu já tinha enviado um e-mail, né, lá pro hostel falando que eu ia me atrasar e se ia ter alguém na recepção. Ok. Quando eu cheguei na recepção, a moça, né, a recepcionista, a menina que trabalhava lá no hostel, ela me fez uma pergunta e eu não entendi bem. E quando eu pedi pra ela repetir, ela começou a digitar no Google Tradutor e começou a vozinha do Google Tradutor falar comigo. Eu fiquei, meu Deus. Assim, depois foi super engraçado. Eu ficava lembrando e rindo, porque foi muito engraçado. Vocês sabem como que é a voz do Google Tradutor, né? Então aquela vozinha ficava, o seu quarto é em tal lugar. O café da manhã é às tal. Não sei o que. Meu Deus! Foi super engraçado. Em Las Vegas também aconteceu outra coisa super engraçada, mas que quase me matou. Eu já tinha visto em alguns grupos, né, o pessoal dando dicas de restaurantes bem em conta pra se comer, né, em Las Vegas. Eu pesquisei, rodei, assim, passei num lugar, né, que o pessoal tinha falado que era, mas não vi nada, não vi assim. E no primeiro dia eu acabei comendo pizza, uma pizza de $10. Depois eu vi as pessoas comentando de vários restaurantes que tinham refeições por $5 em Las Vegas e tal. E eu acabei pagando $10 num pedaço de pizza. Ok, né? Essas coisas acontecem. No meu primeiro dia. No segundo dia em Las Vegas eu fui pro Grand Canyon. Então, no terceiro dia eu também tava andando, né, lá pela Strip, onde ficam os grandes hotéis e tal. E aí eu já tava com fome, já tinha passado da hora, eu não achava nada em conta. E assim, eu tava cansada, não queria comer hambúrguer, porque eu já tinha comido muito hambúrguer lá em Dainuba, né? Já tinha comido muito hambúrguer, não queria comer hambúrguer. Então, assim, eu vi uma Subway, eu falei, não vou arriscar, vou na Subway, eu sei que eles têm salada. E aí pedi uma salada. E a salada também era cara, eu acho que foi uns $10. E aí a moça começou a perguntar, quer isso, quer aquilo, quer isso todo? E eu só falava sim, sim, sim. Aí ela perguntou, você quer tudo? Aí eu peguei, né, vi assim, eu falei, não, quero, pode ser tudo. Só que aí eu vi ela colocando pimentas, vários tipos de pimentas. Inclusive a jalapenos, que é uma pimenta super picante. Se eu não me engano, ela é do México, então ela é muito ardida mesmo. E eu pensei, meu Deus. Mas assim, sabe quando você fica sem graça? Tipo, eu nem sabia se eu ia conseguir falar direito e tal. Aí eu peguei, ok, né? Ela tava colocando, eu falei, não, qualquer coisa eu tiro. Quando a Fé eu vi ela batendo a salada, tipo, no mixer, então picou todas as pimentas na minha comida. Mas eu não, tranquilo, eu como assim, tento tirar alguma coisa. Quando eu comecei a comer, gente, a comida tava muito apimentada, muito apimentada mesmo. Que eu comia assim, meu Deus, quero água. E eu tava com uma garrafinha de água, mas não tava dando. E assim, eu tava com fome e tinha sido cara e eu não queria jogar comida fora. Então eu comi. E assim, depois, quando foi a noite, eu realmente passei mal mesmo, né? E hoje eu percebo que já eram os indícios da minha colite. Tava já dando um sinal. E eu acho que com esse tanto de pimenta só agravou ainda mais a situação. E aí, contando isso sobre alimentação, eu lembrei que em São Francisco também eu tive uma péssima experiência com comida. Foi um dia que eu fui lá no Pier 39, e aí eu comecei a andar. Eu fui até o Ferry Building, que é tipo um lugar onde saem os barquinhos, né,
pra ir pra Alcatraz, e tem um mercado, e tem comida e tal. É bem legal, é como se fosse um mercado. E aí eu comecei a andar e vi umas comidas assim, que tipo assim, eu não quero comer isso porque é meio caro e tal. Eu cheguei num lugar que tinha carnes, né, sanduíches e tal, e eu não queria sanduíche também. Aí eu escolhi uma salada. E aí eu vi lá que tinha se eu não me engano é mil que fala, né, bife, carne, sei lá. E aí tinha lá umas coisas que eu reconheci. Eu falei, vou comer isso. E aí eu fiz o pedido e tal. Não lembro se o cara perguntou o ponto da carne, não lembro mesmo. Mas sei que quando chegou a salada com os pedaços de carne, a carne estava crua. A carne estava inclusive gelada. Eu sei que tem muita gente que gosta de carne selada, que é aquela carne que você pega, joga na chapa ou na churrasqueira, sei lá, e só sela, né? Só cria uma crostazinha fininha, mas essa estava totalmente crua. Eu gosto de comida japonesa crua, gosto de peixe cru, mas carne bovina crua não, né, não faz o meu tipo, né, digamos isso. Só que tinha sido uma comida muito cara, se eu não me engano, foi assim, $12. E sim, gente, 12 vezes 4 é caro, né? Ainda mais pra uma salada. E eu pensava, meu Deus. E eu comia, e aquele garfinho de plástico, e a carne sei lá, não conseguia morder a carne, não conseguia, sei lá, tava difícil. Além de estar crua, ainda tava impossível de comer. Tanto é que no final eu fui comendo só a salada mesmo e fui deixando a carne assim num canto. E foi péssimo. Hoje eu rio, né? Porque, tipo, velho, eu podia ter escolhido tantas outras coisas pra comer e escolhi essa salada com carne crua. Pois é, né? Por isso que saber inglês totalmente faz bastante diferença, né? Bom, as pessoas sempre me perguntam dos pontos positivos e negativos de ficar em hostel. Tem um vídeo aqui no canal, tem post lá no blog. E aí uma das coisas, assim, que nunca tinha acontecido comigo, mas que aconteceu no hostel em Los Angeles, foi uma pessoa roncando super alto no quarto. Gente, sério, imagine. Eu fiquei num hostel no Walk of Fame, né, que é bem na calçada da fama mesmo. E aí, na primeira noite, eu já me arrependi, porque ia ter a pré-estreia do filme do Han Solo. Então tava o pessoal todo trabalhando na calçada da fama. Eles trabalhavam a madrugada toda, ou seja, no primeiro dia eu não dormi nada. Nada, por conta do barulho, por conta, sei lá, da emoção, da ansiedade. Eu não dormi nada. No segundo dia, chegou uma mulher no hostel e ela roncou a noite toda. E, gente, era super alto. Isso acontece em hostel? Acontece. Mas, assim, o máximo que eu já tinha passado é a pessoa suspirar um pouquinho mais alto. É, tipo, ter uns... Todo mundo faz alguns sons, né, quando dorme. Mas são coisas, assim, que dá pra você suportar. E essa mulher, não, ela roncava muito alto. E aí tinha umas inglesas que, assim, a gente chegou no quarto, ela já estava dormindo. Então, eu cheguei e tal, tinha essas inglesas lá. Essas meninas começaram a rir. E eu lá, quietinha, lá na minha, rindo também um pouquinho. Mas, sério, eu não dormi nada. Na outra noite eu também não dormi nada. Aí ela foi embora, né? Aí, a inteligente aqui tinha um McDonald's do lado, assim, do hostel. E ele, nos Estados Unidos, o McDonald's tem uns preços bem em conta. Tipo assim, tem o cheeseburger por $1, tem café por $1, refrigerante por $1, não sei o que lá, por $2. E assim, tem preços, né, de $1 a $3. Então é bem barato. E aí, como eu tava gastando muito, né, durante o dia e tal, à noite eu ia pro McDonald's, pedir um sanduíche e tal. E aí, no primeiro dia, a inteligente aqui pediu café. Eu nunca tomo café. E tá, não era bem um café, era tipo café com leite, alguma coisa assim, batida e tal. E eu pedi isso. Ou seja, eu não dormi. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, como eu sou burra. Como que eu tomo uma bebida com café à noite, sendo que eu não tô conseguindo dormir nesses últimos dias. E agora eu não vou dormir com esse café. E eu não dormi, passei a madrugada toda em claro. Então, assim, meus últimos dias em Los Angeles foram bem tumultuados. Eu não consegui dormir, tipo, sei lá, eu dormi bem pouco. Tanto é que no final da viagem eu tava bem cansada. Nos últimos dias eu estava muito cansada. Foi isso. Isso foi alguma das coisas mais engraçadas que aconteceram na minha primeira viagem só. Espero que vocês tenham gostado. Deixei aqui temas de vídeos para eu gravar também. Não se esqueçam de ativar a notificação dos vídeos para receber o aviso de quando tiver vídeo novo. Tchau!